Boa tarde, gente. Como é que vocês estão hoje? Bem, eu acredito que sim. Hoje é segunda-feira, dia da gente ficar feliz demais, não é? Porque é segunda, dia que a gente começa a estudar tudo novamente. Começa a semana novamente. Hoje nós vamos terminar de corrigir as atividades que nós havíamos começado a corrigir na aula passada. Está na página... Deixa eu só achar aqui, eu corrigi até a página 11, não até a página 13. Eu acredito que foi até a página 13 que eu corrigi. E aí nós vamos então corrigir a página 14, 15 e a página 16. Certo? Ok? Eu não sei se é o problema com a minha internet, mas o pessoal está entrando e saindo. Vocês estão me ouvindo bem? Antônio e Suelen, estão me ouvindo bem? Sim? Ok. Talvez seja conexão com a internet, não posso dizer, né? Não sei o que tem acontecido, porque eles entram e saem ao mesmo tempo. Mas vamos lá, gente, já vou compartilhar com vocês o livro para nós continuarmos ali a correção. Só um momento. Nós temos aqui na página 13, que foi a página que nós paramos, só vou revisar ali um pouquinho. Deixa eu aumentar. Isso. Ok. Nós corrigimos aqui essa atividade, o exercício 5. Só um minutinho, gente, que eu vou retornar aqui. Só um minutinho, deixa eu ver. Ok. Acho que está ok. Isso, conseguiu conectar. Os meninos aí estão ok com a internet? Sim, né? Vamos lá, então, voltando ali. Conectando não, gente. Corrigindo. Então, aqui nós temos nesse exercício que nós já estudamos, quais são as palavrinhas, as orações que indicam finalidade, que indicam tempo, conformidade, condição e proporção, correto? Acredito que vocês tenham se lembrado. Aqui para orações, período composto, né, de orações coordenadas e orações subordinadas. Só vou lembrar ali que as orações coordenadas, elas são orações independentes. Uma não depende do significado da outra, para completar o significado. Diferente das orações subordinadas, que elas são orações dependentes, tá? Nós vamos corrigir alguns exercícios ali do recapitulando. E aqui ele traz o exercício para vocês colocarem coordenada ou subordinada. E vocês ainda vão estudar, eu sei que se torna um pouquinho difícil, porque nós não estudamos as conjunções ainda. Estudamos conjunção como sendo uma palavrinha que ela liga a oração a outra. Isso até aí tudo bem, mas saber que cada conjunção ela contém um nome e o que ela indica, né, dentro de uma oração, aí eu sei que se torna um pouquinho mais complicado, mas o que eu quero que vocês saibam é que existem essas conjunções e que elas indicam circunstâncias de alguma coisa. Olá, tudo bem? Ok, gente? Eu acredito que vocês tenham se lembrado. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Isso.
Então, vamos lá para a próxima página agora, página 14, no Recapitulando. Aqui tem a explicação do período composto por coordenação, subordinação e quando é composto por coordenação e subordinação ao mesmo tempo, correto? Vamos então a esse primeiro exercício aqui. Leia a tirinha. Deixa eu aumentar um pouco mais um pouco, isso. Leia a tirinha e complete as afirmações considerando seus conhecimentos sobre orações e períodos. Então, nós temos ali nesse quadrinho, olha só, tem dois rapazes conversando ali num zoológico, tem um tigre ali dentro da jaula, e um diz assim: você o distrai enquanto eu dou uma limpada na jaula. Olha a forma como o amigo conseguiu, né? Como ele fez para poder distrair o tigre. O tigre olhou para ele, assustou, e o rapaz, colega dele, assustou também. Correto? Olha ali que legal, que bacana, né? Agora aqui vamos observar esse exercício. Para nós completarmos aqui, é um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se pela presença de um verbo ou locução verbal. Então, ali, sabemos que esse enunciado linguístico é a oração, correto? Então, a oração é um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se pela presença de um verbo, aqui falta, né, a palavrinha de, a preposição de um verbo ou locução verbal. Agora, pensem aqui nesse outro. É uma unidade sintática, ou seja, um enunciado construído por uma ou mais orações. Sabemos que aquilo que é construído por uma ou mais orações é o período, correto? Já o período é uma unidade sintática, ou seja, um enunciado construído por uma ou mais orações. Agora aqui na letra B. O uso da vírgula e a presença de dois verbos no primeiro quadrinho caracteriza o uso da vírgula e a presença de dois verbos caracteriza esse período como composto, correto? Caracteriza esse período como composto, ou seja, é um enunciado composto por duas ou mais orações, ok? Meu olho está coçando. Tem um negócio ali dentro que está incomodando. Ok. Agora aqui a letra C. Observando essa oração. O termo é uma conjunção, ou seja, que está ligando as duas orações. Dentro dessa oração aqui, se vocês observarem, você o distrai enquanto eu dou uma limpada na jaula. Enquanto é a palavrinha, olha aqui, que está ligando essas duas orações. Então, se você vai ler ali, o termo enquanto é uma conjunção, ou seja, ela liga essas duas orações. A primeira oração você o distrai enquanto, né, indica tempo ali, enquanto eu dou uma limpada na jaula, certo? Então fica, né, a oração é um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se pela presença de um verbo ou locução verbal. Já o período é uma unidade sintática, ou seja, um enunciado construído por uma ou mais orações. O uso da vírgula e a presença de dois verbos no primeiro quadrinho caracteriza esse período como composto, ou seja, é um enunciado composto por duas ou mais orações. O termo enquanto é uma conjunção, ou seja, liga as duas orações. Agora vamos ler aqui, né, o trecho da entrevista feita com a psicóloga Marilda Lips sobre a vida nos grandes centros urbanos. Em seguida, nós vamos responder ao que se pede. Então, ele tem assim: como a vida nos grandes centros urbanos afeta a saúde? Em entrevista, a psicóloga fala sobre as causas do estresse nas grandes cidades e sobre como lidar com o problema. A Deutsche Welle, não sei se é assim que pronuncia, tá, gente?
Deutsch, ele diz, as pessoas costumam se sentir mais estressadas em grandes cidades. De onde vem a pressão para a pessoa se sentir mais estressada? Então, a psicóloga, ela responde, hoje em dia, todo mundo quer morar nas grandes cidades. O resultado dessa migração é o aumento de estresse, de irritabilidade, de nervosismo, de intolerância. O número de pessoas por metro quadrado afeta muito a maneira como você se sente. Ou seja, nós acabamos não tendo tanta privacidade, não é? Quando você mora em prédio, principalmente, você só tem privacidade quando você está dentro do apartamento. Agora, quando você está do lado de fora, você pode comprar um apartamento muito bacana, tudo, mas a parte externa você precisa dividir com outras pessoas, não é? Por melhor que seja a parte externa ali. Então, ali, a privacidade nessa hora ali você não tem, certo? Mas, e ali, não estou dizendo que são todas, mas para algumas pessoas, né, o resultado dessa migração é um aumento de estresse, de irritabilidade, de nervosismo e de intolerância. Sabemos que tem algumas pessoas que elas não sabem viver em sociedade, não é, gente? Tem algumas pessoas que não respeitam, que não conseguem viver dessa forma, junto com outro semelhante. Aqui tem a continuidade. Além da superpopulação, que outros fatores causam estresse? Então, olha, o que causa estresse em nós? A poluição sonora, de luzes, ambientes mais fechados, prédios altos, por exemplo, dão aquela sensação de estar fechado num determinado ambiente. Esses fatores se somam para causar instabilidade e cansaço no ser humano. Há pessoas que não conseguem morar em apartamentos, não é? Porque se sentem enclausurados ali dentro. Às vezes quer sair, vou na frente, ali no portão, então não consegue. Então, tudo isso aqui, ele gera um estresse na pessoa. Mais uma vez repetindo, não são todas as pessoas que pensam a mesma coisa, tá? Por questão de segurança, os prédios são bem melhores. Mas vamos lá. Quais são os núcleos verbais das orações nos seguintes enunciados? Observem aqui o enunciado. Está pedindo os núcleos verbais. Então, quais são os núcleos verbais ali presentes? Aqui nós temos esse primeiro enunciado. Hoje em dia, todo mundo quer morar nas grandes cidades. Aqui eu tenho a locução verbal quer morar, correto? Eu tenho aqui essa locução verbal e aqui nesse outro. Esses fatores se somam para causar instabilidade e cansaço no ser humano. Esses fatores se somam. Somam é um verbo. E para causar, causar é um verbo que está no infinitivo. Lembram lá? Verbos nas formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Então, aqui nós temos dois verbos, tá? Nesse primeiro período aqui, nós temos a locução verbal quer morar, que contamos apenas um verbo. E no segundo temos dois verbos, né? Que são somam e causar. Correto? Por enquanto é só isso que está pedindo. Agora, vamos ver ali, na letra B. É correto afirmar que o enunciado prédios altos, por exemplo, dão aquela sensação de estar fechado num determinado ambiente. Pode ser apresentado como um período composto. Por quê que nós podemos dizer que aqui é um período composto? Olhem bem. Prédios altos, por exemplo, dão aquela sensação de estar fechado. Dar, verbo aqui, dão, verbo dar. Pode ser apresentado. Olha aqui, eu tenho uma outra locução verbal. Ser apresentado. Opa, desculpa, gente, eu tô lendo... eu tô lendo a parte da pergunta, do enunciado. Olha aqui, dão e estar fechado. Eu estou vendo aqui uma locução verbal, então... aqui temos uma locução verbal de 3 verbos, se vocês observarem, né? É difícil aparecer com 3 verbos, mas aqui nós temos, pode ser apresentado, ok? Eu posso, tu podes, ele pode.
verbo no presente, ser, que é forma infinitiva e apresentado no particípio, ok? Então, aqui, estar fechado é a outra locução verbal que aparece aqui dentro desse período. Então, ali, podemos dizer que é um período composto? Sim. Aí você vai explicar por que é um período composto. Porque o enunciado, ele se caracteriza como período composto porque possui mais de uma oração. E elas estão relacionadas entre si, correto? A primeira oração tem como núcleo a forma verbal dão e a segunda a forma composta do verbo, né, que é estar fechado, correto? Sempre que o verbo principal e o verbo auxiliar, ok? E para você eliminar ali a locução verbal, você sempre vai utilizar o verbo principal, correto? O verbo principal. Se tiver que sofrer alguma variação, vai ser o verbo auxiliar, ok? Gente, hoje eu estou tomando muita água, tá muito quente e minha boca vai ficando seca. Mas vamos lá. Número 3. Transforme os períodos simples a seguir em períodos compostos. Para isso, identifique as possíveis relações que podem ser estabelecidas. Então, ali, nós vamos eliminar o período simples. Aí nós vamos observar onde tem o período, até onde ele vai, onde começa outro período, ok? Então, através do ponto final. Aqui eu tenho a ciência atualmente se dedica muito ao estudo dos alimentos transgênicos. Ponto. Aí começa outra oração, aqui termina o período. Só os estudos dos alimentos transgênicos indicarão com mais segurança suas reais vantagens e desvantagens. Então, ali nós precisamos o quê? Eliminar esse ponto final que está aqui e acrescentar uma conjunção. Então, qual conjunção nós vamos utilizar ali? Deixa eu ver ali. Onde que está? Deixa eu ver onde que está. A ciência atualmente, na questão anterior, dão aquela sensação de estar fechado, de fechar, de se fechar num determinado ambiente. É verbo, tá? Não é adjetivo. É um verbo. Estar fechado, aqui tem o verbo auxiliar e o verbo principal. Então, se você eliminar essa locução verbal e colocar apenas o verbo principal, então dão aquela sensação de se fechar, ser fechado, não tem como não usar ali o verbo auxiliar, tá? Então dão aquela sensação de fechar-se, né? Pode ser verbo pronominal, podemos até utilizar esse, de fechar-se num determinado ambiente. Então é verbo, correto? Não sei se você conseguiu entender. Então, aqui, gente, nesse exemplo, nós precisamos eliminar esse ponto e acrescentar uma conjunção. Só que para colocarmos uma conjunção, nós temos que saber o significado das orações, uma em relação à outra. Mesmo sendo orações coordenadas, orações independentes entre si, você precisa saber o significado delas. Então, aqui, qual conjunção que ficaria adequada a esse contexto? Temos uma sugestão aqui. A ciência atualmente se dedica ao estudo dos alimentos transgênicos. Aí ela vai explicar aqui à frente. Pois, vou ler só essa conjunção, pois só ele indicará com mais segurança suas reais vantagens e desvantagens. Tanto eu posso utilizar o pois, eu posso utilizar o porquê, posso utilizar já que, uma vez que, dado que. Então, qualquer uma dessas conjunções ou locuções conjuntivas
nós podemos utilizar dentro aqui desse contexto, ok? Dentro dessa oração, ao eliminarmos o ponto final e colocarmos um período composto, correto? Agora aqui na letra B, nós vamos fazer a mesma coisa. Lendo a oração, eliminarmos esse ponto final aqui e acrescentarmos uma conjunção ali, correto? Então, eu tenho ali, segundo pesquisas, alguns alimentos geneticamente modificados resistem aos problemas climáticos de algumas regiões. Aí temos o ponto final. Ainda é necessário verificar os danos desses alimentos à saúde e ao meio ambiente. Então, aqui, para eliminarmos esse ponto final e acrescentarmos uma conjunção, o que é que nós precisamos fazer? Vamos verificar qual conjunção nós podemos utilizar ali. Então, fica, segundo pesquisas, alguns alimentos geneticamente modificados resistem aos problemas climáticos de algumas regiões, mas ainda é necessário verificar os danos desses alimentos à saúde e ao meio ambiente. Então, aqui, a ideia que traz em relação à oração anterior é uma ideia de adversidade, correto? Ela traz uma ideia de adversidade. Então, as conjunções que nós podemos utilizar são essas: mas, entretanto, porém, contudo, todavia, correto? São as conjunções que nós podemos estar utilizando ali. Agora, aqui nesse quadrinho, eu vou ler aqui no meu livro, que é melhor para lermos. Um minutinho. Vamos ler ali a tirinha e está assim: mãe, o que é esse tal de efeito estufa que eu ouvi falar? Dizem que os poluentes que nós lançamos no ar estão prendendo o calor solar e isso vai derreter o gelo das calotas polares. E ele continua: claro, você já vai ter batido as botas quando isso acontecer, mas eu não. Belo planeta, você está me deixando. Ele está brigando ali com a mãe dele. Olha a expressão do rosto dele. Olha só como ele está falando, não é? Mas aí a mãe dele fala assim: isso vindo de um garoto, do garoto que quer ir de carro para qualquer lugar mais distante que um quarteirão, que uma quadra, correto? Aí ele fala: ei, ninguém tinha me falado dos gelos das camadas polares, tá? Então ali ele está questionando, perguntando para a mãe como que eles vão deixar um planeta dessa forma para eles. E gritando, pela expressão do rosto dele aqui, ele está gritando, não é? E ele ainda fala: você já deve ter batido as botas, ou seja, você já terá morrido nessa época. Mas vamos ver ali as perguntas. O período, dizem que os poluentes que nós lançamos no ar estão prendendo o calor solar, pode ser classificado como composto por quê? Um composto por quê não? Um composto por subordinação, pois o sentido da oração, dizem, não depende da oração, que os poluentes que nós lançamos no ar estão prendendo o calor solar. Subordinação, pois elas não dependem da oração. A subordinada é dependente, então essa daqui está errada. Eu não posso dizer que está certo, porque o período composto por subordinação são períodos dependentes um do outro, correto? Agora aqui na letra B, subordinação, pois a oração que os poluentes que nós lançamos no ar estão prendendo o calor apresenta dependência sintática em relação à oração, dizem. Sim, há uma dependência sintática aqui porque é o período composto por subordinação, correto? Aqui está correto. Coordenação, pois as orações dizem que os poluentes
e que nós lançamos no ar estão prendendo o calor solar, não exercem função sintática uma em relação à outra. Não, é incorreto, né? Porque elas exercem sim uma relação sintática uma com a outra. Coordenação, pois orações dizem que os poluentes que nós lançamos no ar estão prendendo o calor solar, são dependentes do ponto de vista sintático. Orações coordenadas, elas são independentes. Então, mudou uma coisinha só aqui e ficou errada. A única que é correta é a letra B, correto? Agora, vamos aqui para o exercício número 5. Períodos são enunciados de sentido completo que contêm necessariamente uma ou mais orações a partir das quais se classifica em simples ou composto. Alguns períodos compostos apresentam orações ligadas por conjunções e estas são responsáveis por dar ao texto sentidos de oposição, explicação, adição, dentre outros, correto? Com base na explicação anterior, identifique a alternativa que contém um período composto, cujas orações estão ligadas por uma conjunção que expressa a ideia de oposição. Oposição, algo contrário àquilo que foi dito antes. Então, aqui, li seu livro várias vezes porque gostei muito. Não pode ser essa daqui porque ela não traz uma ideia contrária, não traz uma ideia oposta, ela está explicando, ok? Façam silêncio, pois as crianças estão dormindo. Novamente, aqui foi usada a conjunção pois. Essa daqui foi a conjunção porque. Aqui a conjunção pois. E ela traz uma ideia de explicação em relação à oração anterior. Não pode ser essa também. A letra C. Mesmo tendo muitos problemas, Carla é um exemplo de simpatia. Ou, se nós colocássemos Carla é um exemplo de simpatia, mesmo que tenha muitos problemas. Não pode ser essa subordinada que nós estamos estudando, ok? Não consegui dormir naquele dia, mas estava muito bem na manhã seguinte. Observem aqui a oração principal. A oração principal não, a oração assindética. Não consegui dormir naquele dia, mas estava muito bem na manhã seguinte. Algo contrário àquilo que aconteceu aqui, certo? Então, aqui tem uma ideia oposta àquilo que foi dito na oração anterior. Mas como assim oposta? Porque se ela não conseguiu dormir, ela teve um ótimo dia, né? Algo se contradiz ali. Agora, aqui na tirinha ao lado, a fala aqui, vamos ver a tirinha. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas mãe é mãe e eu preciso respeitá-la. Pronto. Olha só a carinha dele, né? A fala da personagem é um exemplo do período composto. Trata-se de um período composto por subordinação ou coordenação. Justifique. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas igualzinho a essa que nós acabamos de ver, traz uma ideia oposta. Então, aqui, se eu tenho a conjunção mas, que traz essa ideia oposta, é um período composto por coordenação. São orações independentes. Então, aqui, trata-se de um período composto por coordenação, pois é constituído por orações sintaticamente independentes, as quais são elas, né? A preguiça é a mãe de todos os vícios, tudo bem, é uma oração, e a segunda oração, mas uma mãe é uma mãe, e é a segunda oração, e temos mais uma conjunção aqui, e é preciso respeitá-la, pronto, uma adição de ideias. Se temos aqui uma adição de ideias, então aqui temos uma aditiva. Então, todas, as três, é um período composto por coordenação. Correto? Agora, na última, alguns períodos podem ser compostos por coordenação e subordinação. Em qual alternativa esse tipo de período aparece? Aqui, eu já havia lido aquele livro de contos. Aqui não temos, né? Temos apenas um período simples. A segunda, quero que vocês leiam o livro e percebam a arte presente na literatura. Quero que vocês leiam, quero o quê? Oração subordinada. Aqui, essa primeira oração, aqui tem outra oração e aqui mais uma oração. Então, aqui eu tenho oração principal,
que vocês leiam o livro Oração Subordinada, Substantiva, e percebam a arte presente na literatura, oração coordenada. Aqui, através da conjunção integrante que, oração subordinada substantiva, e aqui oração coordenada. Não sei se vocês entendem que a palavra é o que move o mundo. Aqui, não sei se vocês entendem. Entendem o quê? Que a palavra é o quê? Então, só subordinada. Poucos parecem perceber isto, que é preciso ler o mundo ao nosso redor. Aqui eu tenho um período composto, mas ela está iniciando com a conjunção que, e aqui ela traz uma ideia de explicação à palavra isto, correto? Então, é subordinada. A única que está correta aqui é a letra B, que aparece essa segunda oração, oração subordinada, e essa terceira oração, oração coordenada. Correto, gente? Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, se vocês conseguiram copiar o conteúdo, e se vocês não conseguiram copiar, eu posso disponibilizar depois para vocês o gabarito. Correto? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver o bate-papo que eu não li. Tem alguém que não conseguiu entender alguma coisa? Vocês podem estar me perguntando agora. Ok, então beijos, fiquem com Deus, até a próxima aula.